A gente está querendo ter esse tempo de perguntas. Vai ter alguém com o microfone na mão aí, para chegar perto de você. E você levanta a mão e o pessoal vai coordenando aí. O César, eu vou ficar aqui só para fazer companhia. Quem tem pergunta aí, gente? Vamos lá. Minha pergunta é, agora que eu estou com um processo seletivo aberto, como entender qual é aquela pessoa que Deus de fato tem para o escritório? Porque eu já passei por situações semelhantes ao que o pastor comentou, de estar repetindo ciclos, né? Então, provavelmente me falta entender de Deus aí quem é a pessoa adequada. Como conseguir isso? Pedindo diretamente a Deus? Assim, queria uma orientação. Deixa eu explicar para você. Primeiro você precisa determinar a posição que essa pessoa vai ficar na sua empresa. Nós trabalhamos com uma cultura, tá? O povo de Deus trabalha com cultura. O sistema é o Egito. Nós somos uma cultura. Então nós esperamos uma resposta. Nós não tomamos decisões de imediato. Uma decisão de imediato é no mínimo 3 dias. É a mais imediato. Antes disso não se toma decisão. Se tiver que tomar uma decisão antes disso, eu já sei que não é para mim. É uma cultura que eu adotei para não tomar uma decisão errada. Que às vezes no calor eu tomo uma decisão errada. Então quando eu vou contratar uma pessoa, quando nós vamos contratar, primeira coisa, nós identificamos em que posição ela vai entrar. Então nós passamos a se familiarizar com o perfil da pessoa, com o perfil dela. Para ter um cargo de liderança na empresa, só chega a se passar por todos os estágios da empresa. Lá não contrata direto para ser... Não, esquece. Ele vai começar lá de baixo e ele vai subir todas as... E quem vai determinar esse tempo? É ele. Ele que vai determinar o tempo do estágio dele para chegar lá em cima. Ele precisa entender a cultura da empresa, ele precisa entender o processo da empresa, como que nós trabalhamos, como nós respondemos, como nós agimos com os clientes, como nós criamos uma esteira, ele entra numa esteira. Então quando nós contratamos, na maioria das vezes, nós entendemos que essa pessoa ela vai entrar no primeiro estágio. E nós passamos a gerar oportunidades para todas as pessoas. Então vem num processo seletivo, imagina, num escritório meu tem 400 pessoas, só em um. Então essas pessoas chegam lá, nós pegamos o currículo de todas elas, 20, 30 pessoas. Aí nós oramos, Deus, agora é com o Senhor. Os que o Senhor achar que não é para estar aqui, abre outra porta, ajuda de outra maneira, porque eu não tenho como compreender isso. E os que forem, vão vir. E aí uns no meio do caminho desistem, outros ficam, e o processo se inicia nele gradativamente, diariamente inicia esse projeto, esse processo na vida dele. Nós vamos trabalhando, nós não temos uma bola mágica que fala, esse aqui vai ser bom, esse aqui vai ser... Não, nós já traçamos meio que um perfil que dê certo. Quer ver um perfil que nós traçamos? Eu vou falar, esse é nós lá, tá? Não quero que vocês levem isso como regra para vocês. Se quiserem, bem, porque dá certo lá. O cara chegou, ele já serviu o exército. Esse cara está na frente comigo. Esse está na frente. Já foi militar, militar que eu digo, já passou pelas graduações da aeronáutica, da marinha, do exército. Esse rapaz aprendeu lá. Aí nós perguntamos quantos anos ele passou. Por exemplo, hoje um grande líder da nossa empresa passou, acho que 9 anos, sei lá quantos anos ele passou. O nível de disciplina dele é absurdo, gente, é absurdo. Então assim, ele já passou por uma escola que ensinou ele já passou por um estágio. Então nós começamos a mapear o perfil. Existem ferramentas que nos ajudam também. Tem uma ferramenta americana que a Disney usa, o exército americano usa, que é diferente, não é uma ferramenta normal que tem no Brasil. Essa ferramenta ela mostra para nós o perfil comportamental dessa pessoa. E nós vamos saber se ela está apta para estar ali naquela posição ou se ela precisa passar por um trabalho, por um processo. Você precisa entender, Jesus para formar os discípulos, foram 3 anos, 24 horas por dia com essas pessoas. Se você está contratando uma pessoa, você vai ter que ter tempo com ela.
E só nesse tempo você vai ter que ir moldando, preparando, tirando vícios, tirando costumes. E aí você vem num processo de uma esteira moldando ela. Você precisa se conhecer. Quando eu me conheci, eu comecei a entender quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, na minha empresa. Essa resposta está servindo para muita gente. Então eu conheço o meu perfil, tá, gente? Extremamente agressivo no trabalho, não aceito erro, porque se o cara só faz aquilo, ele tem que entregar com excelência. Não aceito mentira, mentiu para mim, está fora, perdeu o jogo, acabou, game over, mentiu, game over. Então eu não aceito mentira, eu não aceito que ele venha cometer erros consecutivamente, porque ele só trabalha com aquilo. E principalmente, quando eu falar, ele tem que escutar. Esse é o que vai trabalhar próximo de mim. Mas na empresa eu tenho só essas pessoas? Não. Lá eu tenho outros líderes águias que batem de frente comigo. E eu faço o que com esses que têm a mesma personalidade que a minha? Eu ponho eles em outra região e falo, vai desbravar, monta teu time, faz esse negócio expandir. Eu vou te encontrar de vez em quando, nós tomamos um café, almoço e conversa pouco o caso da empresa, porque nossas ideias pode ser que gerem um conflito, mas eu sei do seu nível de liderança, você já tem uma liderança agressiva, aliás, você é mais agressivo que eu e eu preciso de você para alavancar isso aí. Uma das coisas que eu aprendi na minha empresa, a maioria das pessoas que estão na liderança são melhores do que eu, infinitas vezes. Se eu sentasse com eles, fosse uma corrida mesmo, eu e eles lá, eu ficaria em terceiro ou quarto lugar de muitos ali, porque os caras são bons no que eles fazem. Agora eu sou melhor porque eu escolhi eles. Maravilha, boa. E você um dia disse para mim, o processo da igreja, aquele dia que você disse, eu falei, cara, eu estou no caminho. Exatamente. O dia que você me disse. Se você quer encontrar um Josué, dá uma Jericó para ele. Oh. Vamos lá, vamos para próximos. Vamos lá, Vanessa. Aqui, tem ali. Dá uma Jericó para ele. A paz, pastor. Paz. Eu e minha esposa, a gente trabalha no ramo do transporte e nós trabalhamos juntos na empresa. E nós temos dois perfis completamente diferentes. Na visão empresarial, em gestão. E temos muitos conflitos no dia a dia, né? Em relação à tomada de decisões. Às vezes eu não concordo e às vezes ele também não concorda. E além de tudo, somos casados, somos marido e mulher. Beleza. E trabalhamos... Eu, na maioria das vezes, acabo trabalhando dentro de casa, que eu acredito também que... Gera o conflito. E como é que a gente consegue administrar isso tudo, separar marido de meu chefe e essa doideira toda que passa na nossa vida? Eu vou te falar como uma visão empreendedora e depois eu vou pedir para o apóstolo te falar como uma visão espiritual sobre isso. Mas você precisa entender a tua posição e ele é dele. Isso já se resolve. A mulher é auxiliadora. A autoridade está no homem. As tomadas de decisões são dele. Ele precisa entender isso e a responsabilidade recai sobre ele. Quando Adão caiu no Éden lá, que Eva deu o fruto, Deus veio falar com a Eva ou veio falar com Adão? Com a autoridade. Ok? Ele vai atrás. Quem é a autoridade aqui nessa casa? É contigo que eu vou cobrar, amigão. Você precisa ter pulso aqui dentro. Você precisa entender. Mas eu não sei tomar decisão. Ora, busca a Deus, vai buscar dobrado, triplicado. E a mulher faz o quê? A mulher, ela tem um poder extraordinário para os negócios. Qual é o poder que está nela? Quando ela pegou do fruto e entregou para Adão, Adão disse assim: a mulher que você me deu fez eu comer. Então ele jogou a culpa para Deus. Deus, você me deu essa mulher. Aí Deus botou um poder nas mulheres, amém? Deus olha para a mulher e fala assim: eu colocarei uma inimizade entre você e a cobra. Então quando o homem vai fazer um negócio, se ele não consulta a mulher, ele está no cego, porque ele não vê a cobra. Quem vê a cobra é a mulher, porque é ela que tem a inimizade. Entendeu? Há um poder, só que aí a mulher, por ela falar 5.000 ou 50.000 palavras por dia, ela não se contém.
Aí ela expõe o marido na frente da mesa de negócios e coloca ele igual um menino. E aí ele fala: meu Deus, agora o saruê entrou nessa negociação. Porque você precisa entender que você é auxiliadora. Você só vai bater o olho e vai alertar. Amor, toma cuidado, ore, estou orando por você. O apóstolo pode até dizer mais sobre isso, sobre como é uma gestão de casal, até porque ele é apóstolo que levantou isso aqui esses anos tudo, e com certeza tiveram muitos momentos assim. O que você colocou é muito importante, essa perspectiva que a mulher tem, essa percepção que ela tem. Eu e Silvia somos muito diferentes, e isso é muito positivo, poderia ser negativo, porque as pessoas que nos olham nos comparam, mas nós temos sinergia, nós não comparamos um com o outro, a gente tem a sinergia de poder ajudar um outro. Mas é claro que isso não ocorreu no início do casamento, isso foi um processo. E como o pastor falou, eu tenho, por exemplo, minhas decisões que eu tomo, mas enquanto eu não consigo convencer a minha esposa daquela decisão, eu não passo ela para frente. Então existem projetos aqui na igreja que demoraram 6 meses para poder acontecer. Eu tive toda a paciência do mundo. Por quê? Porque eu tenho ideias, eu quero realizar. Ao mesmo tempo, tem coisas que ela não viu ainda, e ao contrário também é verdadeiro. Mas é muito importante a gente entender posições. Não tem nada a ver com machismo, nada disso não. A mulher, ela quer ser protegida. Então, e o teu caso pode ser caso de vários outros aqui. Então é interessante porque os dois podem ter uma sinergia maravilhosa. Quando a apóstola prega uma palavra diferente da minha, quando a gente toma algumas decisões, só que a gente começa a perceber que existem assuntos, por exemplo, que minha esposa nem sabe. E eu nem quero que ela saiba, eu quero trazer alívio para ela. Para quê? Para que ela tenha exatamente esse tempo, essa possibilidade de enxergar o que eu não estou enxergando. Então eu acredito que vocês estão no caminho, porque quando você identifica a dor, é porque você já está achando saída. O maior problema não é vocês não têm um problema. O problema é aqueles que não identificou o que você acabou de falar aqui. Tem muito casal que acha que está esbanjando, está lindo, está maravilhoso, e não está. Alguém tem que falar para eles que a casa vai cair qualquer hora. Por quê? Porque só de eu identificar uma dor significa que eu já estou sendo sarado. Eu estou querendo achar uma resposta para a minha vida. Mas essa linha que o pastor falou é fundamental. Você não está no caminho errado, vocês dois. Conflitos vão existir. Por conta que o pastor falou, são tomadas de decisões que às vezes o homem olha com mais coragem, a mulher olha com mais receios, mas você precisa entender que você tem que confiar no marido, porque a tomada de decisão vai vir dele, e talvez ele carregue uma visão e uma certeza que vai mais além, e ele tem que te escutar, principalmente se você disser: não gostei de fulano, acabou, a água parou, não quero ver você com ciclano, porque ela tem a sensibilidade de ver a cobra, eu colocarei uma inimizade entre você e a cobra. Então você vai para uma reunião, leva sua esposa, só pede para ela ficar ali numa segunda, que ela vai bater o olho no final da reunião dentro do carro, ela vai ela não entendeu que as 5.000 palavras é para ela conectar com Deus, mas ela vai gastar tudo com você lá e vai falar: e eu falei para você, e eu vi você olhando, e eu vi você sorrindo, e eu vi você fazendo isso, mas tudo isso vai edificando. Chega um momento que eu acredito, assim como muitos aqui já estão nessa fase, e eu tenho líderes assim que vivem disso, eles já romperam tanto como casal que eles não conseguem mais viver sozinhos. Uma das maiores estratégias, isso serve para todos vocês. Eu fazia as reuniões com os meus diretores, só os diretores, e um dia Deus falou para mim assim: comece a trazer a família. E aí um dia eu anunciei, eu falei: eu quero as esposas e os maridos aqui na reunião. E aí eu não abri para os diretores falar, eu abri para as esposas e para os maridos. Primeira pergunta de uma lá, da Paraíba, braba: quanto meu marido ganha? Falei: vixe, começamos bem. Pastor, vocês falam que a empresa está crescendo e tudo mais, meu marido sai e diz que tem que gastar com táxi, gastar com hotel, gastar com viagem, e não sobra nada para dentro de casa. E não, a empresa paga tudo.
empresa não paga nada. Aí só pede a passagem e compra. Só que eu precisei ajustar isso para que eles prosperassem. Isso é costume do mundo, vício do mundo. Esconder as coisas em casa. Não há divisão, é uma só carne. Entendeu? O que você estiver fazendo que você acha que está ferindo tua mulher, você está ferindo você mesmo. Você está machucando a você mesmo. Então, você que é empreendedor, seja claro dentro da tua casa, seja limpo. Quanto mais limpo, melhor. Amém? Boa noite. Rodrigo, trabalho na área de educação. Queria perguntar sobre a questão de expansão e associação. É uma pergunta, mas com duas áreas. Primeiro, qual é o ponto de você sair do seu setor local e você ir, às vezes, para um outro bairro, outra cidade? Não somente do ponto de vista quando você tem novos clientes, que são o principal, mas assim, quais são os processos, assim, agora eu preciso ir, além da questão financeira de você ter a clientela. E a associação, por quê? A gente busca sempre trabalhar com os irmãos, mas eu admito que na minha experiência, trabalho com mais de 20 anos na minha área, eu tive um relacionamento melhor com quem não é da fé do que com quem é. Eu já fui roubado por crente e já vi ímpio abrindo portas. E eu tenho uma opinião sobre isso, apesar de ainda insistir em associar com os irmãos e trabalhar menos de sociedade com não crentes, queria ouvir você com relação a isso, de sociedade, trabalhar junto, abrir novos espaços. Irmão, eu acho que eu vou começar pela pergunta 2, que ela doeu na minha carne, na minha alma. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu faço um negócio com um crente, eu estou fazendo um negócio com um irmão. Ele não precisa me roubar, ele pode levar tudo. Eu ajudei um irmão. Eu não olho como um roubo, eu olho como uma estação que eu fui um braço para ajudar ele aí. Agora o ímpio não. Não dá para fazer negócio com o ímpio, porque o ímpio, ele quer troféu por ser uma boa pessoa. E ser boa pessoa é responsabilidade do ser humano. Às vezes você vai escutar, aquele homem é um homem bom, não trai a esposa. Ah, você quer um troféu por isso? Ah, ele não mente, você quer um troféu por isso? Ah, ele paga as contas em dia, você quer troféu por isso? Ah, ele é um cara trabalhador, quer troféu por isso? Não tem troféu nisso. Isso são princípios e valores que você aprende, que você tem que ter. Eu não faço negócio, eu não faço aliança com quem não é crente, eu só faço com quem é crente. Por quê? Porque aquele irmão está batalhando. O que eu enxergo é se eu vou ser um parceiro dele ou se eu vou ser só um homem para impulsionar. Um dia eu estava numa igreja, um rapaz falou assim para mim: eu quero ter uma loja de ternos, eu sei desenhar, eu sei fazer ternos e tudo. Falei, legal. E quanto é o projeto? Ele não sabia o valor. Eu falei, olha, a primeira coisa você precisa saber o valor. Aí ele foi atrás do valor. Ele falou para mim, estou com o valor na mão. Eu falei, tá bom. Eu falei, o que você precisa? Eu quero você como sócio. Eu falei, aí eu preciso falar com Deus, porque eu não tenho mais direito de tomar decisões sozinha. Eu sou de Deus, é Ele que vai coordenar se eu tenho que entrar nisso ou não. Mas se ele não entrar, eu te ajudo. E aí ele falou assim, eu falei, para que você não deu certo? Ele falou, porque falta dinheiro. Eu falei, eu vou provar para você que não é o dinheiro. Eu vou provar para você que você tem que passar por estações, pelas casas que José passou. E eu arrumei o dinheiro para ele. No dia que eu arrumei o dinheiro para ele, esse rapaz, ele não era um cristão. Esse não era um cristão. No dia que eu arrumei o dinheiro para ele, ele mandou rodar as peças, os ternos, tudo de linho. E eu liguei para ele. E estava um barulho. Eu falei, irmão, você está onde? Cara, eu vim comemorar que o meu projeto está saindo do papel. Eu falei, aonde? Eu vim para um bar aqui. Eu falei, irmão, você consegue vir aqui em casa agora? Aí ele foi. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O teu maior sonho está nascendo e você, em vez de dobrar o joelho e falar com Deus, você está lá com o Zé Pilintra, com o Satanás. Você não vai prosperar, irmão. Você não vai. Para esse negócio agora. Então,
Quando você faz negócio com uma pessoa que não está no reino, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo pode falar isso até com mais propriedade. Uma vez eu escutei de uns mestres que a verdade só está em Cristo, porque esse nome verdade, a única pessoa que carrega é Jesus, é o Yeshua. O termo verdade, só tem verdade quem está em Cristo. O apóstolo depois pode dar até e mais profundo, que ele conhece bem do hebraico. E essa palavra verdade só tem no nome de Jesus, só estar nele, não tem fora dele. Então, não é que você, quando fez um negócio com um estranho, deu certo, e quando fez com um crente, não deu certo. É porque ambas estações não era para você estar. Você precisa entender o que você tem e o que você carrega. E às vezes você é só um braço para ajudar aquele irmão, só um braço, só uma estação. Cara, vou ajudar esse cara a ir mais além, vou ajudar ele a ir mais para frente. E eu só não consigo fazer um negócio com o ímpio porque a minha empresa passa por isso. Eu estava com o apóstolo em Israel, inclusive quem vai para Israel, é assim que você fala? Inclusive quem vai para Israel, eu estava lá e a minha empresa passou por um vento muito forte. Eu estava subindo o Monte Sinai, e o apóstolo falou: gente, isso aqui não é um passeio. Ele falou, só que ele não fica em cima, né? Aquela pegada dele, gente, isso aqui Deus vai falar. E eu fui subindo ali, e quando cheguei lá em cima, Deus falou para mim que ia bater um vento. Quando eu cheguei no hotel, eu liguei para todos os meus diretores, e eu falei: eu preciso que vocês desçam de jejum e oração agora. Se eu não tenho uma aliança com quem não é da igreja, como vai ter esse preço a pagar? Agora, irmão, entenda, nós precisamos falar muito com Deus para ter uma assertividade nas escolhas. O último processo de Jesus foi o quê? Escolher pessoas. Expansão, como que eu faço? Começo a receber ligações da região. Então eu pego o meu carro e eu começo a andar na região, sozinho. Ando a pé, vou passando a mão nas paredes, irmão, eu faço ato profético, eu já sou disso. Deus vai me mostrando onde o Senhor quer que eu tenha um escritório, vai abrindo porta, eu preciso de um escritório aqui, eu estou tendo cliente aqui, preciso colocar escritório aqui. 1 semana, 2 semanas, desço de jejum, oração, 7 dias, começo a apresentar para Deus. Daqui a pouco alguém me liga e fala assim: cara, eu tenho uma sala comercial para alugar. Aonde? Lá na cidade que eu estou querendo abrir. Eu falo: então tá bom. E aí eu vou e abro o escritório. Essa expansão, normalmente, quem vai para o lugar? Hoje o sistema da empresa é diferente, o processo todo da empresa ele é diferente. Por quê? Porque a empresa tem hoje uma fundação. Então a pessoa entra na empresa, ela passa por uma fundação de um estudo. Mas na época, era eu. Eu abri 100 escritórios, 100 unidades, gente. Eu não tinha vida, não. Eu era só a empresa. Campo Grande, Natal, Acre, Rondônia, Manaus, onde você imaginar, eu estava abrindo escritório. E eu estava abrindo Palmas, Tocantins, Araguaína, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio Grande do Sul. Onde você imaginar, eu estava indo abrir escritório. Então eu chegava, abria, contratava, e orando, e jejuando, e orando. E eu botava desafio, eu contratava uma pessoa dentro da empresa, não botava uma marketing, eu não botava um marketing. Jonas, acho que já escutou até essa história lá na empresa, que ele participou de uma reunião lá dos diretores. Eu não botava um marketing, chamava as pessoas para dentro da empresa. O cara que eu escolhi, falei: sabe o quê? Nós só vamos embora quando entrar um cliente. Mas como é que vai entrar se não tem propaganda? Pois é Deus, que nem diz o carioca, é Deus. Se Deus está nesse negócio, Ele vai mandar um cliente. Caso contrário, nós dormimos aqui. Eu sou pequeno, eu deito naquele sofazinho. Agora você é maior, vai dormir igual abajur. Eu sempre entrei nesses desafios, irmão, e Deus sempre respondeu. Porque Deus ele está atrás dessas pessoas. Então a expansão é isso. Deus te deu a cidade, vai lá, ora, jejua, trabalha, monta, faz. Já abri com dinheiro, tá? E todas as vezes que eu abri com dinheiro eu fechei. Todas as vezes que eu abri no joelho. Não importa o tamanho da tua empresa. Você pode ter 50 computador, mesa, dinheiro para comprar sala, fazer o que for. Se não for no joelho, não vai. Não anda. Apóstolo, fala um pouco sobre essa da verdade, por favor, sobre esse ponto da aliança. Sobre esse ponto de vista que você colocou, a resposta que eu tenho tem tudo a ver com o que você fala, só que a minha visão é a igreja, né? Então, certo. Às vezes ela se confunde, a maioria aqui é empresário,
mas quando eu estou com pastores, antes de falar sobre a verdade, o Rodrigo até sabe desse meu conceito, eu não crio nada, mas eu administro o que Deus está fazendo. Então, isso é, como você falou, é um princípio meu. Não é que todo mundo tem que fazer igual. Isso é um princípio que me traz paz. Nós temos igreja em Milão, mas de repente nós temos igreja lá no interior de uma cidadezinha pequena. Aí alguém pergunta, qual é o planejamento para isso? Eu fico administrando o que Deus está fazendo. Às vezes uma pessoa da igreja é transferida para uma cidade. E às vezes ele é apenas um líder de célula. Mas eu vejo potencial nele. Porque eu prefiro preparar uma pessoa que tem um chamado, a vontade de servir a Deus, do que um carismático. Porque às vezes eu tenho um pregador carismático, mas ele não tem disciplina. Então, aquele homem foi trabalhar fora, ele nem imagina o que Deus está fazendo. Mas na verdade eu já começo a falar, Deus, o Senhor está mandando ele. Aí ele vem dizer assim, apóstolo, eu estou mudando de cidade, queria que o Senhor me abençoasse. Eu falo, Deus, eu vou abençoar ou vou enviar? Aí uns eu falo, eu não vou te abençoar, eu vou te enviar. Você está indo para uma missão. Por quê? Porque se eu envio uma pessoa sem ela estar indo por um propósito anterior, tudo que der errado lá, a culpa é minha. Agora, quando uma pessoa também chega para mim, apóstolo, meu coração está queimando para uma cidade lá do interior da Bahia. Qual é o nome da cidade? Sei lá. Aí eu falo, o que está acontecendo? Ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, vou orar. Porque quando ele for para lá, e ele monta, não é uma empresa, mas é uma igreja. A igreja está indo mal ainda. Não está indo 10 pessoas no culto. Eu falo, como é que está indo aí, apóstolo? Ainda não virou, mas vai virar. Por quê? Porque ele quer me convencer de que Deus falou para ele. Agora, quando é o contrário, a briga é grande. Ele vai ligar em 3 meses, apóstolo, Deus falou com você mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu administro o que Deus está fazendo. Eu olho sensivelmente o movimento. Por quê? Porque nós carregamos uma verdade. E eu falo, Deus, aonde o Senhor quer que a gente carregue essa verdade, eu estou aberto. Eu não faço mapeamento, eu quero ter o projeto vida em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu falo, Senhor, aqui está as ovelhas. Envia essas ovelhas. Jesus falou, o caminho, a verdade e a vida, criou um pânico na vida dos religiosos, porque a porta do tabernáculo, tanto do átrio, quanto do santo lugar, quanto do santo dos santos, tinha 3 nomes. A primeira porta era caminho, a segunda porta verdade, a terceira porta vida. Então, para chegar até a presença de Deus, tinha que passar pelos 3 portais. E o fato é que o sumo sacerdote era o único que conseguia chegar, por isso que Cristo é a figura do sumo sacerdote e carrega a verdade. Então, quando Jesus ele disse isso, ele provocou um pânico. Por quê? Que homem ousado é esse dizer que eu sou a porta do átrio, eu sou a porta do santo lugar e eu sou o único que tem a chave da porta do Santo dos Santos. Então ele carrega essa verdade que é única. Por isso Jesus dizia, em verdade. Ele estava dizendo, preste muita atenção. Por quê? Porque ele nem precisaria dizer 2 vezes. Ele era o próprio Logos. Ele era a própria palavra de Deus revelada na terra. Era a própria revelação que tudo aquilo que é falado cria. Então ele não precisou nunca provar nada. Porque ele era a prova da verdade já. Ele era a própria presença na terra. Então isso é uma visão que pode ajudar aí a turma aí. Amém. Vamos lá, mais perguntas, gente. Vamos lá. Mais perguntas aí. Nome e a pergunta. Levanta a mão aí que está ali o microfone. Vamos lá. Acena aí. Tem lá também, tem no meio. Meu nome é Cristiane, Oi, pastor. Cris. Eu quero fazer uma pergunta que é um pouco pessoal, não sei se agrega com as pessoas, mas eu queria saber, por exemplo, eu trabalho, eu sou contadora formada, eu trabalho para o meu marido. Uhum. Então, assim, eu sou sujeita a ele, eu não tenho o meu trabalho, a minha renda, a minha independência financeira. Eu não estou falando que eu passo dificuldade, eu fui para Israel com o senhor, Sim. né? A gente estava junto Foi lá. para Israel. Fui para Israel, nos encontramos nos Estados Unidos, Isso. né? Eu não passo dificuldade, mas eu queria ter a minha independência, sabe? E eu queria saber, igual eu vejo às vezes tantos casais que o homem tem um negócio, a mulher tem um outro, e às vezes eles são até um pouco separados nisso, cada um tem o seu negócio. Até onde isso é legal? Porque eu fui criada na igreja e eu sempre sonhei assim, poxa, eu vou construir uma vida junto com o meu marido, vai ser uma coisa legal. Igual minha filha esses dias falou, mãe, eu quero ser igual os apóstolos.
Eu não quero ser igual você e o papai, porque vocês são diferentes, vocês pensam diferentes. Que problema que essa Os menina arrumou, né? apóstolos pensam tudo legal, só formaram no seminário. E eu passo por isso, sabe? Eu tenho muitas diferenças com o meu marido. Olha, deixa eu E te até explicar. onde é pecado? A gente desejar ser independente. Não, você não tem problema, mas deixa eu te explicar uma visão diferente que vai te ajudar. Nós somos consumidos pelos nossos desejos e as nossas vontades. Os desejos nunca podem ser maiores do que os propósitos. O desejo de Jacó era casar com quem? Raquel. Mas ele casa com quem? Com Lia. Porque Lia nasce Judá. O propósito sempre vem primeiro. O amor veio depois com o governo e com o rei, José e Benjamim. Mas o propósito vem primeiro. A nossa maior luta é entender o nosso propósito, porque quando a gente entende nosso propósito, nós nos esvaziamos. Exemplo, cara, eu não queria ter empresa, eu queria cuidar de igreja. Mas o propósito é a empresa. E tu vai chorar, vai espernear, mas você vai andar no propósito. Porque o propósito vem primeiro. Com o propósito, eu vou lhe dar regalias e condições que você vai desfrutar como você desfrutaria com desejos. Vivemos uma máxima, para você que é empreendedor, escuta só. Vivemos uma máxima de que temos que fazer muitas coisas, amém? É engraçado que quando eu olho para Noé, quantos projetos Noé teve? Quantas empresas Noé teve? Uma só. O segredo não é ter muitas coisas, o segredo é estar no propósito e fazer uma bem feita. Às vezes, como que nós sabemos quando nós amamos Deus? Se eu disser para Deus, eu te amo, Ele vai entender que eu amo Ele? Não. Pedro disse, eu te amo, e Jesus disse, você vai me negar. O que faz Deus saber que você ama Ele? Quando você se esvazia dos teus desejos e você coloca o propósito na frente. Aí Ele fala, esse me ama. Porque ele não está atrás dos desejos, ele está atrás do propósito. Todo mundo aqui, Cris, tem desejo. E quando o desejo está na frente do propósito, está fora do Éden, está fora do paraíso. Os meus desejos nunca podem ser maiores do que o propósito de Deus na minha vida. E se Deus te colocou como coluna na tua casa, para ter um propósito lindo e maravilhoso, para que teus filhos sejam levitas, para que teus filhos vejam o que é ser uma mulher de Deus, esse propósito já é magnífico, já tem um poder, é muito maior do que você fosse uma empresária de 100 empresas, porque você está sendo a maior referência dentro do propósito para os teus filhos, para quem está ali do lado, está olhando e está falando, cara, minha mãe é uma mulher que está servindo, está cuidando de casa, cuida da gente, cuida do marido, cuida das coisas, auxilia meu pai, auxilia as coisas. Esse propósito é o propósito que sustenta a tua casa, porque a mulher é a coluna daquela casa, você é a estrutura total. A Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica o lar, não diz o homem sábio. Essa sabedoria está na mulher. Então você precisa entender assim, Deus colocou desejo em você, porque o desejo que você tem mede o quanto você ama a Deus. O desejo mede o quanto eu amo a Deus. Cada vez que eu olho para o meu desejo e eu falo, eu quero o propósito, eu estou mandando uma mensagem para o céu. O propósito continua sendo a prioridade na minha vida. E se o propósito seu é cuidar da família, não se sinta menor, porque Noé construiu só uma arca, mas salvou toda a humanidade. Um único propósito, salvou toda a humanidade. Mãos levantadas aí, vamos lá. Amém, profeta. Paz Muito Senhor, bom. pastor, tudo bem? Tudo. Meu nome é Hudson Nascimento, eu sou um prestador de serviço, sou gestor de tráfego pago. Legal. Né? Que é aquela parte quando você está ouvindo louvor ali no YouTube, aí aparece um anúncio, eu sou o cara responsável. Você é ele. Enfim,
Pastor, eu tenho duas perguntas. Eu tenho dificuldade em relação à precificação dos meus serviços. Legal. Né? E eu também gostaria de saber como a gente pode estar precificando de forma correta. Hoje eu implemento 3 valores diferentes para a prestação do meu serviço para determinadas empresas. De um valor baixo para empresas iniciantes até um valor, entre aspas, considerado um pouco mais alto. E eu gostaria de saber de você como precificar de forma correta sem ser injusto com o meu cliente. Ok. O senso de justiça ele é bem importante. Eu estou reformando, eu estou ajeitando um apartamento em Goiânia, e esse apartamento ele fica num prédio muito nobre em Goiânia. E pelo nível do prédio, todo mundo cobra os valores maiores. Então eu fui botar os ar-condicionados, vai falar com você isso aí. São 10 máquinas no apartamento, 280 mil o orçamento. Falei, não, tá louco? Isso aí não tem cabimento, vamos fazer outros orçamentos. Aí eu fui atrás do pessoal que faz o ar-condicionado para a empresa. Orçamento, 110 mil. Aí a empresa, porque a minha secretária mandou esse orçamento para eles, questionando os 280. Aí eles baixam de 280 para 120. Aí ela fala, César, eles baixaram 160 mil, acho que foi isso, mais de 100 mil, vamos fechar com eles? Falei, não, nós vamos fechar com o que foi justo, com o que não cresceu o olho, com o que foi correto. Nós não vamos fechar com eles, porque se nós não achássemos outro orçamento, eles iam extorquir só porque é um prédio de luxo, eles iam cobrar o que não se deveria. E o senso de justiça ele está nisso. Você ser justo com o seu cliente é você entender exatamente uma coisa. A precificação ela está envolvida com entrega, ok? O que você entrega é muito bom? É muito bom? Então ele tem um valor. Ele tem um valor. E qual é o seu maior valor? Se eu te perguntasse agora, se eu quiser te contratar para a minha empresa, o que você carrega que eu te pagaria um valor bom? Então, hoje eu procuro ser transparente. Você acha que aqui só você é transparente ou tem mais gente aqui que é transparente? Tem mais gente transparente aqui, gente? Ah, tem mais gente, tua concorrência está grande. O que mais que você carrega? Em relação a minha pessoa é a transparência e a honestidade, mas em relação ao serviço de forma completa para a empresa, é de uma forma que você não precisa se preocupar, porque eu vou estar cuidando de todo o processo comercial da sua empresa, desde a criação do criativo até as respostas no WhatsApp. Estão escutando, se eu contratasse vocês, vocês também cuidariam do departamento ou vocês abandonariam? A concorrência está grande. Eu vou te dar uma ótica diferente do teu negócio. O deserto, ele tem que existir na tua vida, porque ele vai trazer marcas, momentos difíceis para você saber ser bom em momentos difíceis. Porque o dia que uma pessoa perguntar para você por que seu valor é tão alto, você vai falar, porque eu passei por uma estrada que ninguém aqui passou, eu passei por desafios que ninguém, cada um tem o deles, mas eu tenho o meu desafio. É como o apóstolo fala, me conta a tua história, eu vou te contar a minha história também, e a minha história pode fazer até o cavalo do carroceiro chorar. O seu deserto dá valor no que você carrega. Só que nós olhamos o deserto como o quê? Como uma condenação. Olhamos o deserto como uma perda de tempo. Ou muitas vezes olhamos o deserto como vamos morrer. E Deus te passa naquela estrada, porque o dia que você sentar com uma pessoa, você vai falar para ela assim, eu sei os desafios que você passa na sua empresa, porque eu tenho uma empresa e eu passo desafios como você, e eu quero ser atendido da mesma forma que eu vou atender você, porque eu sei o desafio de um empresário atrás de um marketing, porque eu tenho que fazer meu próprio marketing e eu tenho que entregar o melhor. Então eu vou te entregar o melhor, porque eu sei a sua dor. E aí, como você sabe a dor do empreendedor, você vai cobrar um valor justo pelo que você carrega.
E isso é independente do valor dos outros. Tem nada a ver com o valor dos outros. Eu nunca vi a Apple preocupado com o valor de um Samsung. Ela sabe o que ela carrega. Ela bota o preço dela e acabou. Porque ela carrega algo maior. O que você carrega, meu amigo, é maior. Entenda isso. Tu é um servo de Deus, um homem de Deus, só isso aí já carrega algo maior. As pessoas dizem que as pessoas não são são insubstituíveis, que elas todas se substituem, ok? Tá bom. Substitui José do Egito. Acha outro para o lugar. E existem pessoas que são insubstituíveis. É só ter a visão de Deus. É só você chegar para o teu cliente e falar: amigão, sou amigo de Deus, vou botar uma visão de empreendedorismo aqui. Aí quando você fizer um negócio, você vai orar para cair lead. Eu tenho um desse lá na empresa. Nós faz um marketing lá, o cara olha um vídeo meu. Ele pegou um vídeo meu e uma semana bateu 1 milhão. Eu fui para trás dele e falei: o que aconteceu? Jejum e oração, pastor. O que você carrega é poderoso, amigo. Antes da próxima pergunta, eu quero dar um testemunho aqui na frente, né? Eu estou podendo presenciar esse ambiente aqui de muito, não só sinergia, né? Mas muito proativo. Que às vezes a pergunta de alguém, muitos outros estão precisando ouvir aquela resposta. E César, Deus te colocou na tua vida uma coisa fantástica. Fantástica. Eu estou aqui apaixonado aqui de vê-lo, porque eu acho tremendo você conseguir achar respostas que não são inteligentes ou não, mas que possa trazer luz às pessoas que estão aqui. Então, não é propaganda não, mas olha, no próximo evento que a gente vai ter aqui, que vai ser dia 9 de março, traz alguém com você. Sim. Você entendeu, gente? Eu estou aqui, eu estou ouvindo, que coisa linda. Eu até tenho que pensar que hora que a gente vai parar, né? Mas vamos continuar, né? Porque assim, é tremendo. Mas lembre-se disso, na próxima data que a gente tiver aqui, o pastor César vai estar, traga mais alguém. Eu não sei qual vai ser o modelo, se esse, ou ele pregando e tal, mas eu estou vendo algo nesse ano, aqui, empresas sendo desatadas, sabe? Pessoas sendo desatadas. O que ele estava falando para a Cristiane, cara, que coisa tremenda, porque a gente quer tentar achar as respostas enlatadas da internet. A gente está aqui a vera, né, a coisa certa, ou seja, alguém que passou por deserto, e ele está falando sobre alguns princípios que são fortes demais, que é saber qual a dor. Eu trato com pastores, eu estou quietinho aqui porque eu estou aprendendo também, mas eu estou apaixonado de ver isso. Inclusive no dia, César, eu vou te pedir uma coisa. Na segunda-feira à noite é dia 9. Só que dia 10 é o primeiro discipulado desse ano, que eu vou ter com os pastores. Aí você ficar comigo aqui para você pregar para os pastores junto comigo de manhã. Aí você já vem para pegar os dois, né? Você já vem e fica de manhã na terça-feira, 9 horas da manhã. Vai ser tremendo. Amém. Tremendo. Glória a Deus por isso. Vamos até 9h30? O que vocês acham aí? Então vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu só... Qual que é o rapaz do marketing lá? Aquele ali. Você é o do marketing, né? Qual que é o seu nome? Hudson, né? Hudson. Deixa eu te falar uma coisa, Hudson, e serve para todos aqui. José pediu para o copeiro levar ele para fora da prisão. Mas quem tirou José da prisão foi um sonho que Deus colocou na cabeça de Faraó. A Bíblia diz: e Deus colocou um sonho na cabeça de Faraó. Os seus clientes, antes de você atender, você tem que pedir para Deus colocar o teu nome na cabeça deles. Tudo é Deus, é dependência total. Gente, escuta, dependência total, 100% dependente. Tempo de Deus inegociável, eu sou 100% dependente de Deus. Sem Deus eu não saio da prisão, sem Deus eu não mudo de vida, sem Deus a minha empresa não anda. Então eu quero que Deus leve a minha empresa para os meus clientes. Eu não consigo. Eu posso botar 100 mil de tráfego pago e não vim. Como que eu faço então? Oro, Deus, preciso do Senhor. Eu sou limitado, eu preciso que o Senhor vá. Então quando você for atender um cliente, você precisa entender que esse cliente que você está atendendo, você já apresentou o nome dele para Deus. Deus que vai fazer com que ele te enxergue diferente, com que ele veja a qualidade que você carrega. É Deus que vai botar essa graça. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Ele que faz as pessoas olharem de uma maneira diferente para a tua empresa, dá valor.
Vai ter clientes a partir de hoje, escuta o que eu vou te falar, que você vai dar o preço, ele vai falar: é pouco, eu vou pagar mais. Escuta o que eu estou te falando, porque eu vivo isso. A gente cobra um valor do cliente, ele fala: não, meu irmão, o que vocês me entregam é muito, vocês me entregam muito mais, eu vou pagar mais. Você vai ter esse nível de cliente, que vai honrar o que você carrega, e você vai começar a entender o que você carrega. Amém? Boa noite, pastor César. Boa Tudo noite. bom? Meu nome é Mauro. Eu tenho participado muito das suas mentorias e tenho aprendido muito, mas estou com uma dúvida seguinte. Esse ano eu coloquei meu filho para começar a trabalhar na minha empresa, porque futuramente quero passar a empresa para ele. Legal. E só que a visão de negócio dele é muito diferente da minha. Eu queria saber como que eu trato isso sem afetar a relação de pai e filho. Desculpa, seu filho trabalha na tua empresa, Ele começou a trabalhar esse ano. mas ele tem uma visão diferente. Muito diferente da minha. Legal, que pô, isso aí, tem que ser assim. Engraçado, imagina se Davi quisesse que Salomão fosse igual a ele. Salomão nunca pegou numa espada, o negócio de Salomão foi outro. A gente vai gerar para os filhos princípios e valores, mas os filhos vai correr numa outra estação, vai atingir outro público. Tem uma história bem legal de uma igreja em Boston, igreja do pastor Ariel. Não sei se o apóstolo conhece. O pai dele cuidava da igreja, e o pai dele passou a igreja para ele. E ele no começo teve muitas dificuldades, porque o pai era de muita oração. O pai tinha um processo que cuidava da igreja, como cuidava. Mas o filho começou a implementar alguns processos de ideia junto com as orações do pai. Não caminhou sozinho, porque o pai passa a ser um conselheiro, o pai que vai aconselhar da melhor maneira. E se o filho for sábio, ele não vai caminhar sem antes perguntar para o pai. Nunca, o filho sábio, ele não vai caminhar. Agora, você quer passar a sua empresa, essa igreja que tinha poucos membros, agora, meu Deus, sei lá quantos mil membros tem lá na igreja. A igreja é enorme lá, porque foi adaptada uma visão diferente, mas com o sustento dos princípios de oração do pai. Não perdeu os princípios que vieram e sustentaram até aquele momento, mas existiu uma nova estação ali para frente. O seu filho, você tem uma única responsabilidade: ensinar os princípios e valores e o caminho do reino. Você precisa ensinar o caminho do reino para ele. Você precisa ensinar ele a andar na igreja, andar nos passos de Deus. Por que ele precisa aprender isso? Porque é aqui que forja o homem, aqui que prepara o homem. Principalmente uma coisa que a igreja ensina muito: esperar o tempo de Deus. Então ele não vai ficar ansioso para sentar em cadeira nenhuma, porque ele sabe que o tempo dele já está certo, que ele anda com Deus, e no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer. Agora, se ele não está na igreja aprendendo isso, ele vai aprender aonde? Na internet? A internet vai fazer ele sair e abrir a empresa dele, vai atropelar as estações, vai cometer erros, vai colocar tudo a perder de um processo. As estações, elas são assim: Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e José, ok? 4 estações. São 4 estações de uma grande mudança de vida familiar. 4 estações de uma mudança de vida empreendedora. Você precisa entender, por exemplo, o teu negócio, você herdou do teu pai ou você começou do zero? Então você é o Abraão, teu filho é o Isaac. Abraão cavou poço. Abraão foi para uma terra que ninguém conhecia ele. Abraão andou por lugares que ninguém conhecia ele. Abraão teve que fazer alianças em outras terras. Isaac cavou poço também, passou pelas mesmas dificuldades do pai, mas tinha o sustento do pai. O pai tinha ensinado como cavar poço. O dia que Isaac cava os poços que era do pai, a vida de Isaac muda. Enquanto Isaac não conectou com o que o pai tinha feito, Isaac não tinha mudado de vida. Isaac só muda de vida o dia que ele olha e fala assim: quais são os poços que meu pai cavava? Eu preciso entrar na raiz do meu pai. Eu preciso saber como meu pai sustentou isso aqui, e eu preciso fazer igualzinho, mas com a minha visão. A vida de Isaac mudou. Jacó cavou poço? Teu neto não vai passar pelo que teu filho passa, nem você. E José, governador. E Benjamim, rei. Então quer dizer, se o que você carrega chegar até a tua 4ª geração, a tua geração está infinitas vezes mais na tua frente.
E o segredo é o quê? Sustentar isso. Por isso que Deus vem falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Quer dizer, siga os modelos que já foram dando certo, siga os modelos dos princípios e valores. Mas cada um teve uma visão, cada um, Deus falou de uma forma, cada um carregou algo diferente. Não tem problema, muito pelo contrário, teu filho tem que ter uma visão, porque a tua cabeça é para a tua geração, e a cabeça do teu filho é para essa nova geração. Eu gosto de escutar Gerson Rufino, eu gosto de escutar Elias Silva. Irmão, isso é eu aprendi, eu orava escutando eles, eu orava nesse ritmo. E a nova geração? A nova geração é louvores maravilhosos novos, que atinge a nova geração. Tudo que Deus prospera é quando o olhar está para a próxima geração. O que está sendo feito vai atingir a próxima geração? Vai chegar até a próxima geração? Vai. Então vamos trabalhar em cima disso. Isso é tanto ministerialmente quanto empresa. A empresa principalmente, o teu produto, o teu planejamento tem que ter uma visão da nova geração. Senão vai atrofiar e vai morrer. Vai acontecer o que aconteceu com a máquina de fotografia. Vai acontecer com a Blockbuster, mano. A Blockbuster morreu. Você sabia que a Netflix foi oferecida para a Blockbuster e ela desdenhou? A Netflix foi lá e ofereceu para a Blockbuster comprar ela, e ela não quis. A Netflix engoliu a Blockbuster, porque não tinha algum jovem lá para dizer: pai, a pegada agora é essa, o negócio é esse, pai. Pai, não vem de terno mais, pai, tu tem que vir mais descolado, o negócio aqui está diferente. Tem que ter um jovem com uma visão do futuro, mas o jovem tem que estar nos mesmos poços que o pai cavou, senão ele não sustenta. Paz do Senhor a todos. A paz. Pastor César, há um tempo atrás, uma pregação sua, primeiramente, meu nome é Felipe Campos. Amém, Felipe. Sou sócio da minha esposa, Uhum. uma empresa de engenharia no segmento de energias renováveis. Legal. E ao tempo, ouvindo uma pregação sua, você disse: não procure mais clientes, procure pessoas para cuidar. Daí para cá, apareceu muito problema para a minha vida. Amém. Muitos clientes problemáticos. Sim. Queria saber se é assim mesmo, se isso é normal. É. E uma segunda pergunta. Uhum. Eu estou com a minha empresa há 10 anos, a gente vem crescendo, mas eu hoje me sinto tão pequeno na liderança, porque às vezes eu tenho um coração muito bom. E com isso, às vezes eu não sei dizer não. Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu cedi alguma coisa. Eu acho que pela misericórdia de Deus a gente continua crescendo, porque também a empresa ela é do Senhor, a empresa não é minha, eu sou só mordomo, nós temos um propósito. Mas eu creio que se eu tivesse uma postura de mais firmeza, poderíamos já estar mais à frente. Como que eu consigo mudar para ter uma postura de mais liderança, uma postura mais firme? Deixa eu te explicar uma coisa. Uma vez eu estava comendo um churrasquinho lá em Goiânia, e uma pessoa sentou na mesa e falou assim: pastor, falei, diga, depois que eu entrei na igreja, a minha vida virou do avesso. Já escutaram alguém falando assim? Eu falei: não é que tua vida virou do avesso, é que as escamas dos olhos caíram e você está vendo como sempre foi sua vida. Ela sempre foi do avesso, mas você não enxergava porque você estava com os olhos tampados. Agora que Cristo tira as escamas, você está vendo todo o lamaçal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essas pessoas que precisavam de ajuda sempre estiveram lá, mas por você não se posicionar no propósito, você não conseguia enxergar. Tem uma passagem muito linda que é quando Eliseu está em casa e o moço de Eliseu está com ele. E Eliseu fala: vai lá fora e vê como é que está lá fora para ver se a gente pode sair. Aí ele vai lá fora, bate o olho, olha Eliseu, o negócio ficou feio para nós. O povo cercou toda a casa, nós vamos morrer. Aí Eliseu falou: volta lá, vê direitinho, vem cá, deixa eu orar em você. Agora volta lá. Quando ele volta lá, ele olha, volta sorrindo. Ei, Eliseu, vamos tomar um café. Tem um exército de anjos por trás. Ei, vai matar todo mundo lá, pode ficar tranquilo que nós vamos sair daqui livre.
O que essa passagem nos ensina? Ande com pessoas que abram os teus olhos. Ande com pessoas que fazem você enxergar o que você nunca enxergou. Ande com pessoas que fazem você ver o que está por trás dos desafios. Ande com pessoas que vai fazer você enxergar o céu se movendo a seu favor. Quando você se posicionou, as pessoas só começaram a aparecer para você mostrar o quanto você tem esse coração bondoso que você tem, de poder ouvir e escutar, que é um coração de pastor, um coração de dar conselhos, um coração amoroso, para você escutar isso, para você entender, essas pessoas sempre esteve lá. O que você precisa fazer é uma palavra que eu escutei um dia do apóstolo. Eu me alimento do apóstolo, gente. Tudo que eu trago aqui, a maioria eu estou me alimentando dele. Mas Deus me deu uma capacidade de escutar o apóstolo de vocês falar, e eu consigo transformar isso para o empreendedorismo. Um dia o apóstolo falou uma coisa que nem foi para mim, gente, mas eu peguei. Ele falou assim: eu cometi grandes erros. Ele começou assim uma vez, eu já escutei ele falar umas 2 vezes. Eu cometi grandes erros quando eu quis ser bonzinho demais. Eu queria agradar demais. Depois ele contou um testemunho disso aí. E depois ele contou uma outra coisa que para mim foi extraordinário. Que ele no meio do culto, ele estava falando, trazendo uma mensagem, e ele estava falando exatamente dessa posição de você saber dizer não, você saber colocar o limite nas pessoas. Quem coloca esse limite é você. Você coloca os limites dela, da onde ela pode ir até onde ela pode chegar, como ela pode avançar e como ela não pode avançar. Nós passamos por desafios iguais. As pessoas, elas vão estar ali. E aí o apóstolo, para fechar assim, para matar, para fazer a gente ficar olhando, falando: mano, da onde esse cara tira tanta coisa assim? Ele virou e falou: sabe o quê? Eu sou responsável em te aconselhar e não carregar a tua dor. Ai, ai, ai. Meu Deus, aquilo foi um fardo que ele tirou das minhas costas, que eu falei. Aí agora eu faço uma reunião com o diretor, ele conta a história dele. Eu falei: peraí aqui, eu vou te aconselhar, mas eu não sou responsável em carregar esse peso. O dia que ele falou aquilo, eu falei: meu Deus, é por isso que não dá para ficar fora do culto, gente. Porque aquilo destravou quase 15 anos que eu vinha carregando peso de pessoas que não dava conta de fazer, eu tinha que ir lá fazer. E quando ele falou aquilo, eu falei: opa, eu vou te aconselhar, mas eu não sou responsável em carregar o teu fardo. E como você já olha dessa forma, em aconselhar e não carregar fardo, você não consegue, você não tem dificuldade em dizer não, porque você sabe que você está ali só para aconselhar. Cara, isso me ajudou, meu irmão, isso me ajudou. Isso me ajudou. No dia que eu escutei aquilo, eu falei: meu Deus do céu, 15 anos para escutar uma palavra dessa e eu falar, porque é o que você precisa entender. Você está ali para aconselhar, trocar experiências que você tem. Agora, os desafios são dele. Ele vai pegar só a experiência sua e os desafios são deles. Cuidar e não dizer não, pense sempre como, eu penso na empresa assim: a empresa é o estado maior. Se o que eu for fazer vai ferir a empresa, eu não posso fazer, porque Deus vai me cobrar. Eu sou só um administrador, sou um mordomo naquele lugar. Deus vai me cobrar cada coisa que Ele colocou ali, cada centavo, cada situação Ele vai me cobrar. Então eu preciso saber administrar. Então a facilidade que eu tenho de dizer não, primeiro, eu tenho a condição de olhar e falar: meu irmão, isso fere a empresa? Fere, então não tem como fazer. Não fere a empresa, então tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá bom? Porque ele tem um coração muito bom, né? E isso é um talento, é um dom, uma coisa maravilhosa. Você falou, é o coração pastoral. E a gente tem que resolver o problema da dívida da alma. Porque todos nós que viemos lá de baixo, a gente reconhece que a graça e a misericórdia de Deus foi grande. Trabalhamos muito, mas foi a misericórdia de Deus. Quando você vê alguém passando a luta que você passou, você quer puxar ela, só que às vezes ela não quer vir. Aí ela torna pesado demais. A palavra que está dizendo tem a ver com cargas e fardos. É você discernir aquilo que é um fardo e aquilo que é uma carga. Existem coisas que você nunca vai carregar da pessoa. Ela que tem que carregar, a responsabilidade é dela. E existe aquela que nós cristãos estamos todo o tempo ajudando quanto aos fardos que essa pessoa tem na vida dela. Então, a dívida na alma tem que ser resolvida. Você tem que aprender a dizer não e não pisar no deserto dos outros, porque às vezes você vai afundar junto com eles. Porque tem gente que Deus está trabalhando e a gente quer ser mais justo que Deus.
mais justo que a igreja, mais justo que o pastor, e vai dizer, meu Deus, ninguém está fazendo nada para essa pessoa. Não, alguém está fazendo, e aquela pessoa às vezes ela não quer sair daquela condição. Nem todo mundo, querido, ele vai fazer o esforço que você fez para chegar onde você chegou. Então você tem que entender que tem hora que você tem que dizer não, e entender como esse princípio que o César falou, que é fantástico, vai ferir aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que a minha empresa tem como princípio. Nem tudo é dinheiro, nem tudo. A pessoa precisa de uma orientação, de uma palavra que pode desatar a vida dela. Mas o teu dom, irmão, continua tendo. Você precisa só equilibrar ele. Só equilibrar, mas você vai apanhar um pouquinho aqui, outro ali. Vai ter gente que você ajudou que vai te odiar depois, fica tranquilo. Então, eu dou só um conselho às pessoas que gostam muito de ajudar. Eu sofri muito, porque às vezes eu começava a ajudar uma pessoa, um ano, uma situação lá que Deus mandou fazer, mas eu não dizia quando eu ia parar. Aí o dia que eu parava, virava meu inimigo. Aí eu comecei a ter um monte de inimigo. Aí, meu amigo, eu falei, não ajudo ninguém, não, eu não posso parar, porque Deus me chamou para isso. Quando eu faço algo por alguém, eu falo, irmão, é tantos dias, não vou te avisar nada, quando chegar o dia acabou, está resolvido, porque isso me libertou. Porque eu comecei a ter gente com ódio de mim. Por quê? Porque você fez algo por ela. O dia que você parou de fazer, você se tornou o algoz da vida dela. Então você que tem esse talento, esse dom, esse chamado, não perde não. Mas ponha prazo. Porque senão as pessoas vão achar que é obrigação você fazer por elas aquilo que nunca foi. É só altruísmo, amor, ágape que Deus deu para você. Vamos lá, tem mais condições de outra pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Deixa eu te perguntar, que você me chamou a atenção numa coisa. Existem pessoas então que carregam cargas e outras carregam fardos. Todos nós carregamos cargas e fardos. Todo mundo. Todos nós. Eu posso chegar para você, você tem um grande problema lá no condomínio que eu moro, seu carro quebrou e teu filho está saindo, está atrasado. Eu falo, deixa que eu levo teu filho. Não, eu levo, deixa que eu levo. E inclusive amanhã eu vou levar também. Só que eu não preciso levar ele no terceiro nem no quarto dia. Então o que acontece? Isso tem a ver só com uma carga que a pessoa está vivendo. Ela tem uma carga, ela tem, você tem sua casa para cuidar, você tem suas contas para pagar, sua conta de luz para pagar. Eu não vou pagar sua conta de luz. A carga é momentânea. Exatamente. Agora o fardo é aquele que a pessoa chega na igreja, ele tem um casamento abusivo, por exemplo. Eu preciso ajudar essa pessoa. Eu tenho obrigação de ajudá-la, de conseguir aconselhar, arrumar ajuda para aquela pessoa. Ele está passando uma necessidade, está desempregado, ele não consegue emprego. Não vou arrumar só dinheiro, eu tenho obrigação de dar chances para ele, para ajudá-lo, treiná-lo, para que ele possa ter uma condição no trabalho. Porque se você não distinguir isso, você vai começar a perceber que tem coisas que é da pessoa. Quem cuida do meu filho sou eu, não adianta você querer cuidar. Só que tem gente que ele dá o filho para a avó cuidar, ele dá o filho não sei para quem cuidar, o tio cuida, não sei quem cuida, porque ele acha que é obrigação. Isso é dele, é carga dele, e a obrigação é dele, ninguém tem que interferir. Até porque você desequilibra a família, desequilibra a finança, equilibra tudo dele. Só que a gente, não distinguindo isso, a gente mistura tudo num pacote e sai carregando as cargas das pessoas. Não é isso. O fardo sim, a gente precisa, e o fardo tem a ver com uma questão emocional, uma crise, uma ansiedade. Isso a igreja precisa ajudar. Nós cristãos temos que ajudar, temos que estar ali presente na hora, e até uma urgência, como eu falei, você socorreu uma pessoa aqui no momento, eu socorri, mas amanhã você já se vira, é você, porque senão a gente vai ter um monte de crente, gente, que não vai crescer, que não vai romper, que não vai tomar decisão, e são meninos na fé. Peguem isso, carga e fardo são coisas que nós vamos carregar, e o apóstolo falou uma coisa aqui que me despertou. O filho, quem tem que cuidar é você. A empresa é teu filho. Então não fique chamando pessoas, achando que elas que vão salvar aquela empresa. A responsabilidade é tua, de orar e pedir para Deus direção. Eu tenho um processo de oração dentro da minha empresa que eu faço, e as pessoas sempre falam assim, às vezes alguns pastores, amigo meu, falam assim, César, me leva lá que eu vou orar pela tua empresa. Responsabilidade é minha de orar por ela. Responsabilidade é minha de orar pelos colaboradores. Responsabilidade é minha de orar pelos clientes. Responsabilidade é minha de fazer tudo isso. E eu estou na frente daquilo, a responsabilidade é minha. Eu não posso terceirizar aquilo. Eu tenho pastores que trabalham na empresa, que estão lá para orar pelas pessoas, mas a responsabilidade pela oração daquele filho é meu. Foi o que o apóstolo falou. Eu ilustrei uma vez aqui que a pessoa que tem a sua carga, ele tem uma mochila nas costas. Está aqui, preso no meu corpo, não tem jeito. Não adianta, nem quer, eu quero carregar. Não quero que ninguém carrega, é minha. Agora, eu tenho um fardo que é aquela bolsa que está aqui na minha mão.
essa está pesada. Porque essa aqui não está presa ao meu corpo, elas são coisas que foram agregadas à minha vida. Essa aqui, a gente tem que ajudar as pessoas e a gente precisa ser ajudado. Agora essa mochila aqui não. Essa mochila aqui ela pode estar pesada, mas é a minha vida, eu tenho que tomar decisões, acordar mais cedo, eu preciso ser disciplinado, eu preciso aprender. E aí que você falou, o ambiente da igreja é maravilhoso. Você falou uma coisa aqui hoje, que é muito importante, gente. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu ando com Deus e tal, eu quero que Deus resolva, né? Eu vejo muita gente com essa perspectiva. Por que eu estou passando o que eu estou passando, se eu estou andando com Deus? Irmão, é porque você andando com Deus, você está passando. E Deus vai te provar naquilo, você vai ser aprovado e você vai passar para o próximo nível. Ele disse uma coisa tremenda, porque senão a gente vai voltar sempre na casa de novo. Você dá 2 passos para frente, 10 para trás. E fica aquele crente indo e voltando a vida inteira. Para de andar em círculo, anda em espiral. Anda em espiral. Você é a mesma pessoa, aliás, você está no mesmo lugar, mas você não é a mesma pessoa mais. Você cresceu, você está aqui na igreja, no mesmo casamento, no mesmo emprego, pode estar em tudo igual, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque aqui, ó, você está no nível mais alto. Você está rodando, mas não em círculo. Você está sempre evoluindo na sua vida. Uau! Uma salva de palmas para Jesus, gente. Vamos nós. Benção. Mais uma pergunta e a gente... Dá vontade de... Você sabe que dá vontade de ficar muito. Irmão, eu amo. Mas vamos mais uma estar aqui com pergunta. vocês, tá? Uma pergunta, depois você conclui. Eu vou dizer para vocês os meus desafios, como são grandes para estar aqui. Mas eu há 2 dias eu estava nos Estados Unidos. E aí eu tinha que vir para cá. E eu estava num processo de tirar minha habilitação. E eu falei, eu preciso tirar minha habilitação porque meu voo, a passagem já estava comprada. E o rapaz falou, mas não dá para fazer as 2 provas hoje. Você vai ter que fazer a sua prova, uma num dia e outra no outro. Eu falei, mas se eu fizer no outro, eu não chego para o culto. Tem que ser hoje, para poder estar aqui. Aí, gente, eu vou te contar a maior. Eu vou pregar num congresso o mês que vem, em Londres, para empreendedores. Sabe que dia? Dia 8. Orem, tá, gente? Eu nem quero saber. Te vira, maninho. Aí, mas se quiser mudar a data, a gente muda ainda. Vamos lá. Eu venho, já calculei tudo, tá tudo calculado. Já comprei até a passagem da volta. Falei, tá tudo certo. Mas Já eu estou deu. dizendo para você, são desafios, porque eu amo estar aqui com vocês, é um amor que Deus colocou no meu coração, eu também recebo muito, tá, gente? É um privilégio estar aqui, estar junto com o apóstolo, estar junto com a família dele, isso para mim aqui é um prazer, enfim, não tem que se falar, estar lá na Barra com o bispo também, conhecer os pastores, tive a oportunidade de viajar com Pregou vocês lá aqui. No nosso projeto Vida de Orlando. Preguei também. lá em Orlando, conheci o pastor Carlos lá, a bênção de Deus, um homem incrível, me conectou muito lá. Então assim, eu também sou muito... Eu digo que Deus também, Ele me agrada muito cada vez que eu sirvo dentro do propósito. E tem um propósito de Deus nisso aqui, para que destravem vocês. E assim, com toda humildade, eu quero que vocês entendam. O que eu compartilho com vocês é o que eu vivo, tá, gente? É o que eu passo na minha empresa. Vocês não estão escutando uma pessoa que aprendeu num livro ou fez um curso, não. Eu tenho uma empresa, eu passo. O Jonas foi lá, ele conhece meus diretores, ele foi lá na empresa. Ele andou um dia com um diretor lá, um dia inteiro. Ele participou das pessoas, ele viu como funciona o processo todo da empresa, como que funciona toda a cultura. Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui é palavra de vida mesmo. Se vocês conseguirem captar isso, vocês podem ter certeza, é só colocar em prática mesmo, porque se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele apenas anuncia lá na frente o que Ele já anunciou lá atrás, da mesma forma. Amém? Mais uma pergunta aí? Última ali. Desse Shalom, lado aqui, pastor. aqui ninguém perguntou, né, apóstolo? Talvez até levantou a mão, não deu, né? Olha lá, levantaram. A gente pode abrir uma exceção depois para um lá do lado de lá e... Tem o microfone? Tá aqui, tá com o profeta. Shalom, pastor. Shalom, boa meu noite. Sou o Fábio, sou Sim. médico veterinário e economista, né? A gente já conversou sobre isso, mas a minha dor hoje, a minha dificuldade é sobre o terreno próprio, né? A questão do imóvel da minha clínica. Qual conselho você daria para quem está começando agora, visando as dificuldades? Porque a gente orou, eu com a apóstolo em Filadélfia, sobre isso. Estava faltando dinheiro da entrada. Alguma forma, assim, foi Deus, né? Em 10 dias, completou a entrada, eu fiz a minha oferta como tinha conversado com ele. Deu tudo certo.
mas toda hora, toda vez que vai assinar o contrato, vai assinar a compra do terreno, tem algum embargo, sempre muda. Qual conselho você daria para quem está começando agora? Porque eu já tenho condições assim de abrir polos de atendimento e tudo mais em algumas áreas da cidade onde eu já tenho clientela, mas eu preciso do imóvel fixo. Qual conselho você daria? Olha, como que eu faço nas minhas experiências, que eu já passei por umas situações assim. Normalmente, quando eu quero alguma coisa que Deus coloca no meu coração que eu vou fazer, eu não consigo resolver isso de primeira. Porque é como se Deus tivesse... Ele sempre faz isso comigo. Ele quer ver até onde eu sou capaz de ir. Ele me estica até o máximo, irmão. Eu fui tirar a habilitação na América. Levei toda a documentação. Aí tinham que ter 2 comprovantes de endereço. Um comprovante a pessoa aceitou, o outro ela não aceitou. Fui embora. Remarquei para outro dia. No outro dia eu estou lá cedinho. O comprovante que ela tinha aceito, ela já não aceitou mais. E o outro que eu levei, ela aceitou. Voltei e fui embora de novo. Remarquei para o 3º dia. Aí eu ainda gravei um stories. Eu falei assim, Deus, Ele é campeão para saber até onde eu quero ir. Quando eu fui pregar na Europa, eu tinha 14 agendas. Eu preguei em 2 lugares somente, na primeira vez que eu fui para a Europa, e uma delas foi numa sala para 4 pessoas, da casa do pastor, que ele não me colocou na igreja, ele me colocou na sala da casa dele, e eu preguei lá 2 horas e ainda tirei oferta. Lá em Amsterdã. O resto eu falava para o JP assim, Jota, e as agendas? Irmão, não sei. As agendas dos pastores estão com compromisso, não está dando tempo. E eu passei a entender que Deus, Ele sempre me estica para ver até onde realmente eu quero ir. Se eu quero aquilo é só um vento, ou só como se diz, é só um fogo de palha, ou se realmente eu quero. O imóvel da nossa empresa para comprar, irmão, foi uma luta. Todos os outros imóveis eram fáceis, mas esse... porque o filho tinha apego à casa do pai e não queria desfazer. Aí a mãe convence. Aí o outro filho que está lá nos Estados Unidos, não vende, não temos necessidade. Aí leva-se mais 6 meses para o outro filho vir. Então assim, nós levamos um processo de quase 1 ano e meio para comprar aquele estabelecimento. Quase 1 ano e meio. Passei por todos. E eu comprei a casa do lado, comprei a outra casa, e eu não comprava aquele. O povo falava assim, cara, aonde está a empresa registrada é alugada. Os outros imóveis, tudo. E parecia uma coisa, eu não conseguia negociar aquilo. Mas existia o tempo de Deus, a forma de Deus. Ele sempre vai colocar a gente dependente dele. Se tudo que você for fazer, você conseguir rápido, não tem o gostinho de ter que falar com Deus. Não tem. É como o desafio que vocês estão enfrentando da nova construção, do novo templo, da nossa terra. Imagina, gente, isso olha só, eu falei isso lá na Barra, eu quero falar com todos vocês aqui, se atente aonde você está, o que vocês estão recebendo, a unção que existe no ambiente. Isso aqui saiu de uma garagem que foi para uma tenda, eu acredito, depois foi para a igreja e agora está indo para um lugar maior. Como vocês enxergam isso? Uma igreja que está em pleno crescimento. Todo mundo que tiver negócios, empresas aqui, vai passar pelo mesmo estágio, crescimento. Só que um dia vocês precisam escutar muito o que o apóstolo vai falando, porque no meio das pregações ele vai contando os desafios que ele enfrentou. São os mesmos desafios que vocês vão enfrentando para ter o crescimento. E aí você fala, poxa, se ele passou por esse desafio, mas ele está crescendo, eu já entendi que esse é o próximo passo meu. Cara, se ele enfrentou isso, e a próxima estação dele foi essa, eu já entendi que Deus já está me mostrando o desafio que eu estou e aonde eu vou chegar. Quando você consegue ter essa visão, as coisas caminham. Então, o desafio do seu imóvel não é diferente do desafio que o apóstolo teve para encontrar a terra dele, não. Eu orei durante muito tempo para comprar um galpão, e eu agradeço a Deus por não ter ouvido a minha oração, porque se eu tivesse comprado aquele lugar, teria travado a minha vida. Eu comprei uma terra atrás dele que eu não enxergava. Eu passava todo dia, onde hoje é a nossa tendinha, onde é o projeto social, 1.200 metros quadrados. Eu queria 400 metros quadrados. Eu comprei 1.200. Davi queria ser soldado, só que Deus queria que ele fosse comandante. Então a gente tem que entender uma coisa. A gente quer uma coisa e Deus quer uma coisa maior.
Então, quando eu vim para cá, a mesma coisa. A gente estava rodando a cidade, rodando. A gente passava aqui na frente. Eu joguei bola aqui já. Eu não vi esse lugar. A gente é como se tivesse uma cegueira. Só que um dia eu passei aqui, o Senhor falou esse lugar. Eu sentei com o dono durante meses, tomando chá com ele, era um libanês. E ele conversava, fala mais, pastor, mas não vai fechar não, fala mais. O dia que eu achei que ele não ia fechar, ele apertou minha mão e fechamos. Nós andamos agora, desde ano passado, retrasado. Eu fiquei 1 ano e 3 meses tentando achar um território para esse local, um novo lugar. Eu desejei um lugar da cidade, até o governador me atendeu, mas a porta não se abriu. Um dia eu fui visitar a nossa terra. Eu fui lá só para educação, porque eu falei, eu vou lá, a pessoa me chamou, vou lá. Quando eu pisei no lugar, o Espírito Santo falou comigo, esse é o lugar. Uau. Só que foi mais de 1 ano, ouvindo não. E teve um dia que nós fomos fechar negócio. Aí a filha do rapaz entrou e começou a falar de um projeto, aumentou tudo. Eu falei, não, então não quero mais. E era para fechar. Graças a Deus não fechamos. Então, pode ter certeza, Deus tem um lugar. Deus tem o lugar certo dele. E esse processo tudo é o que o César falou. É um processo natural. E eu espero que ajude outros aqui também a perceber que vocês vão ter um lugar próprio, vai ter empresa própria. Porque tudo que Deus está fazendo aqui vai fazer em você também. É verdade, é um processo. Amém. Pode receber em nome de Jesus. Olha, Deus, eu passava em frente ao estabelecimento, estendia a mão e falava, Deus, a minha visão é limitada. Se o Senhor sabe que esse ambiente não vai ser o ambiente, tem algo maior, que o Senhor mova então o céu. Caso contrário, esse ambiente é o ambiente que o Senhor já me estabeleceu e é o ambiente que eu estou empenhado a comprar. Tem uma conversa com Deus. Eu tinha muitas conversas no empreendimento que eu queria comprar. E Deus, Ele sempre tem algo para a nossa vida que nos surpreende. Mas Ele vai esticar a gente para ver se realmente é aquilo. O quanto nós estamos dispostos a seguir com o propósito. Isso é um negócio que Ele vai constantemente. Amém? Gente, vai ser a última pergunta mesmo, que eu sei que alguns estão se movimentando. Vamos lá, última da última. Shalom, pastor. Aqui é da Itiele. Eu tenho um delivery de frango frito que eu abri. E a última vez que o senhor esteve aqui, eu perguntei como é que eu poderia, porque o lugar onde eu estou é um lugar totalmente complicado, né? E como é que eu posso propagar a palavra de Deus naquele lugar e estabelecer o reino de Jesus? E uma palavra profética que o Senhor liberou sobre minha vida não é sobre muito falar, é sobre pequenas atitudes. E eu comecei a de fato, trazer aquela palavra profética que você liberou e escrever mensagens que levem o nome de Deus. E eu vi assim algo extraordinário. Uma delas foi quando eu estava prestes a vencer o aluguel e eu não tinha. E eu comecei a orar. E eu falei, Deus, eu não tenho de onde tirar o dinheiro do aluguel. Fiz um propósito de oração com Jane, Ellen, e juntamos nossas forças em oração. E aí estava eu saindo, né, que eu sou servitora pública, e até um certo período, em outro horário eu vou atender, né, no meu delivery, que é bem novo ainda, é um bebê, tem 4 meses. Legal. E aí, o Espírito Santo ministrou meu coração, passa na Caixa Econômica. E uma das coisas que eu perguntei ao Senhor, onde é que eu estou te roubando? Eu falei, Senhor, me mostra onde é que estou te roubando. E o Espírito Santo trouxe com muita clareza o iFood. E eu preciso que o iFood toque. Se não tem o iFood, eu não tenho atendimento. E aí, quando eu comecei a trabalhar a questão do dízimo, e eu falei, Deus, eu tenho que dizimar não apenas no meu salário como servidora pública, eu tenho que dizimar como a minha empresa, quando eu recebo pela maquininha, eu tenho que dizimar quando eu recebo em espécie e pelo iFood, que era onde estava fazendo a falta. E quando eu passei, eu falei assim, uau, então é isso. E eu passei, quando eu passei, o Espírito Santo me no meu coração, passa na Caixa Econômica. Quando eu passei lá, o dinheiro do aluguel estava lá. E eu só tenho a agradecer, porque uma coisa eu tenho entendido, que empreender e obedecer tem sido um dos meus maiores legados na minha atual conjectura. Amém. E eu agradeço e louvo a Deus por essa oportunidade.
Você sabe que o dízimo, ele é um desafio para o empreendedor. Porque ele dizima no CPF, mas não dizima no CNPJ. E que os dois são duas pessoas diferentes, tem que dizimar nos dois. E ele é um desafio porque na matemática lógica do empreendedorismo, isso aí seria um peso. Mas para Deus, é Ele que move as coisas. É Ele que faz com que as contas venham dar certo, as contas venham fechar no final do mês, não somos nós. O dízimo é a aliança, então ele é uma liberalidade que tem que acontecer de coração em prol de você honrar a Deus de tudo que Ele vem fazendo, Ele vem colocando. O dinheiro nunca pode estar na frente, o dinheiro, eles têm que estar a serviço do reino, gente. O dinheiro tem que estar a serviço do reino, entendam isso, por favor. Ele tem que estar a serviço do reino. Quando nós morremos, tudo vai ficar. O que vai servir é o que você fez em prol do reino. O que eu fiz para o reino. Quando eu chegar no céu, ele não vai perguntar o quanto eu tenho de imóvel, aonde eu tenho casa, onde eu tenho empresa. Ele vai perguntar só uma coisa: cadê as almas com todos os recursos que eu te dei? Essa é a única questão. Nós vamos todos para o mesmo lugar, vamos todos chegar no céu, e nós precisamos começar a construir o nosso ambiente no céu, e nós temos aqui uma vida na terra para construir isso. O dízimo é uma aliança com Deus, a oferta é para benefício nosso. Se você quer saber, a oferta é um benefício nosso. Eu vou falar um pouquinho aqui e a gente já vai tirar a oferta para você entender, porque você não pode sair daqui sem a oferta, porque a oferta é uma gratidão voluntária que você entrega pela visão que Deus te deu hoje. Deus te deu uma visão, Ele abriu sua visão, então em gratidão você oferta isso, você sela isso, você honra a Deus falando: Deus, obrigado pela visão que o Senhor me deu, obrigado pela palavra de destino que o Senhor me deu, eu vou te honrar, eu vou caminhar com o Senhor, eu quero ser uma coluna aqui nesse ambiente. Não tem caminho. Quem é o César? Olha, eu tinha 2 faculdades e morava na rua. Sem Deus eu era um morador de rua. E não fui morar na rua por causa de droga não, gente. Eu nunca botei um cigarro na boca, nunca tive vício nenhum. Eu fui para a rua porque eu tenho que aprender a lidar com os desafios. E os desafios me forjaram, me formaram, me tornaram uma pessoa que hoje eu entendo que sem Deus eu não sou nada, nada. Não existe César sem Deus, não existe empresa sem Deus, não existe nada. Porque o estudo, eu morava na rua, eu sou formado, amigo, o que eu tenho de hoje de pessoas formadas que não têm um emprego? Quem que abre porta, quem que dá sustento, quem que dá o fôlego da vida, quem que te dá o ar para respirar, quem te dá estratégia, sabedoria, entendimento, é Deus. Só que como eu enxergo isso? Quando eu enxergo com gratidão, eu honro a Deus com tudo que eu carrego. Deus, de que forma eu posso te honrar? De que forma? A forma que você me honra é quando você faz o reino tomar velocidade. É assim que você honra a Deus. Às vezes eu já cheguei a falar na empresa: vocês precisam parar de falar que ama a Deus e começar a fazer o reino acelerar. Fale menos e faça mais. Coloque em prática. Eu te amo, eu não vou te negar, eu vou ficar para o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor. Não. Comece a mostrar. Comece a mostrar para Deus o quanto verdadeiramente o teu coração está no reino, quanto verdadeiramente o teu coração está nele. Esse é o maior desafio do ser humano, tá? É o dinheiro. O maior desafio do ser humano é o dinheiro, não tem. Ele é o maior concorrente de Jesus. Ele é o maior. Se tiver um concorrente, seria ele. Não tem como servir a 2 senhores. Não há possibilidade. Porque nós estamos tão preocupados com o dinheiro, que nós não pensamos que nós não vamos levar ele. Nós não vamos levar o dinheiro. Ele vai ficar. Agora, quem faz eu ter uma vida boa? Quem faz eu ter uma vida de abundância nessa terra? As Escrituras, a palavra de Deus. O que Ele prometeu, como Ele falou. E como que eu atinjo um nível de prosperidade maior? A partir do momento que você tem um nível de visão maior. Deus nunca vai te entregar algo maior que a tua visão. Você vai ter que ter uma visão de como você enxerga as finanças. Como que eu enxergo o dinheiro? De que forma eu enxergo o dinheiro? O dinheiro serve para quê? O dinheiro serve para quê? O dinheiro serve para acelerar o tempo de Deus aqui na terra, acelerar o tempo das pessoas na terra. Ele é apenas uma máquina que faz com que o reino acelere. É só isso.
O dinheiro é para isso. E automaticamente você vai viver, você vai comer, você vai morar. Ah, mas se eu guardar o dinheiro, eu posso ter uma casa melhor. Pode. Pode. E quem tira o vazio de dentro de você? É o dinheiro? Deixa eu explicar uma coisa para você e a gente encerra aqui para a gente ofertar. Quem tinha dinheiro? Faraó ou José? Quem tinha dinheiro, gente? O Faraó ou José? Mas quem tinha visão? Ah, tá. Então quem tem visão faz quem tem dinheiro correr atrás dele. Eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter a visão de Deus. E quem dá a visão é Deus. E se Deus dá a visão, tudo que eu tenho é para o reino. Porque José sem a visão não é ninguém também.